Então, a nossa irmã Eunice vai nos levar à presença do nosso Pai, logo em seguida a irmã Eli vai entoar um cântico ao nosso Pai. Por gentileza, irmã Aleluia. Eunice. Que assim será. Ô, Iau, ô, Iau. Em nome de Yahshua Mashiach, aqui nós estamos com a tua permissão, mais uma vez, mais um dia abençoado que tu nos proporcionou. Ô, Iau, maravilhoso tu és, digno de louvor e adoração, metal reluzente que candeia o coração da gente. Venha sobre nós, derrama do seu ruach, manifesta a tua luz, o teu poder, Iau, sobre cada um da life. Todos que estão aqui sejam abençoados, e os que não estiverem, não puderam participar, que também seja a tua mão poderosa sobre eles. Ó Iau, grande és tu, poderoso, digno de louvor, sabedoria infinita, que pode nos trazer muita edificação para o nosso espírito, porque nós precisamos, Iau, nós dependemos de ti. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, que essa live fale conosco. Muito obrigada, Iau dos Exércitos. Em nome de Yahshua Mashiach, que assim será. Assim será, querida irmã. Obrigado. Irmã Eli, por gentileza. Aleluia. Vamos estar adorando nosso Pai. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, meu Pai. Ele não desiste nem de mim, nem de você, igreja. Não importa quem você é, não importa o que você fez. E ao conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Louvado seja teu nome, Pai, por não desistir, Pai amado, de cada um de nós. Não importa quem você é, não importa o que você fez. E ao conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele está te guardando essa noite. Oh, louvado seja teu nome, Pai.
Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, não, não. E ao não desiste, ele não desiste, ele não desiste, não, não. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E eu não desisto, não desiste, e eu não desisti. Oh, aleluia! Ele nunca vai desistir de mim nem de você. O homem pode até desistir, mas o nosso Criador, ele não. Obrigado pela minha oportunidade, irmão Roberto. Aleluia. Louvado seja Yahweh em saber que ele não desiste de nenhum de nós, né, irmão? E nem da humanidade. Foi por isso que ele enviou Yahshua para aquele sacrifício terrível no madeiro, para dar vida àqueles que nele crêem. Bendito seja Yahweh. Que o Eterno possa estar com as mãos sempre estendidas, a nossa destra, nos conduzindo a essa caminhada e que nós possamos chegar no nosso objetivo, no nosso porto seguro, em segurança, em nome de Yahshua. Bom, amados, o Eterno hoje nos deu uma palavra ilustrativa, porém, o nosso cotidiano. Então, tudo que a Bíblia, dentro das Escrituras, ela tem a oferecer o homem a guerrilhar de Yahshua é para nós melhorarmos o nosso condicionamento em direção ao nosso Pai. Eu costumo dizer que é para melhorar a nossa performance diante do nosso Criador. Então, a palavra que o Eterno agregou no meu coração para que a gente venha compartilhar nessa noite com a amada Guerrilar está em Eclesiastes, capítulo 10. Eu vou ler um verso apenas, Eclesiastes, capítulo 10. Salomão, com a sua sabedoria agregada pelo Ruach que o Pai o deu, ele vai escrever uma coisa interessante. Então, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, vai dizer: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza um mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Vou recapitular para que os irmãos gravem essa palavra no seu coração. Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 1. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produz mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Em outra revista, nós lemos esta narrativa. Eu li na King James, revista corrigida. Em outra revista vai dizer: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então, é a mesma fala de uma forma diferente, as suas colocações, mas tem o mesmo sentido da expressão. Rogamos ao Pai agora que possamos ser felizes na interpretação do texto e que o Ruach Kadosh venha nos encher de entendimento e sabedoria. Eu peço ao Pai, o nosso Abba, com muita humildade, porque o propósito da nossa live é o quê? Crescer espiritualmente,
não para nos tornarmos melhor do que ninguém, pelo contrário, mas nos tornarmos pessoa diferente. Como a irmã Eli acabou de entoar, não importa quem você é, não importa o que você fez. Quantas vezes nós caímos? Quantas vezes nós caímos e o Pai tem nos colocado de pé? Por que isso, irmão Roberto? Porque Ele quer nos levar ao aperfeiçoamento. Então eu rogo o chamaim da habitação do Criador, que Ele venha nos dar agora todo o enganjamento espiritual para que nós possamos falar pelo Ruach Kadosh. Não com sabedoria da matéria, mas com sabedoria celestial em nome de Deus. Nós sabemos, segundo as pessoas que pesquisam, que o perfume é uma das artes mais antigas da humanidade. Para você ter uma ideia, naquela época que não havia dinheiro, a troca de moeda era perfume. E até hoje perfume não é nada barato, né, irmãos? Quem gosta de andar cheiroso, quem gosta de comprar perfume, nós não vamos fazer aqui propaganda de fabricante de perfumes, mas nós sabemos aí que tem algumas marcas aí que eles arrancam o couro no preço. Por que isso, irmão Roberto? Pela qualidade do perfume. Há quem diga, né, que até o perfume são bobagem, para quem não usa, quem não tem esse hábito. Alguns são até alérgicos, nós sabemos que tem pessoa que não pode usar. Vão dizer que importa é a beleza por dentro. Tudo isso nós sabemos que é legal. Né? O que importa é o cheiro interior. As pessoas não deveriam se preocupar com o seu aspecto exterior. Discordo dessas frases, discordo dessa falácia, porque a Escritura vai dizer que nós temos que ser zeloso tanto por fora, tanto por dentro. Tanto por dentro, tanto por fora. Até no mundo físico isso funciona, né, irmãos? Você ficar desdentado, e chegar aí numa seleção para fazer uma aprovação de uma vaga, a sua aparência também influencia muito, sabe disso, né? A aparência influencia muito. É claro que o nosso Pai olha para dentro da gente. Eu estou fazendo um paralelo. Mas quando a gente olha para dentro das Escrituras, quando a gente mergulha nesse universo espiritual, a gente vai ver que o nosso Abba Pai, ele mesmo gosta de perfume. Que é isso, irmão Roberto? O nosso Abba Pai gosta das coisas cheirosas. Se nós pegarmos o texto do Gênesis, capítulo 8, 21, abra sua Bíblia, marca aí que eu falei que hoje eu estou com vontade de falar. Nós vamos mergulhar hoje, nós vamos passear nas Escrituras hoje. Então, lá no Gênesis, capítulo 8, 21, nós encontramos essa declaração. O próprio Al sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra. Aleluia! Por quê? Depois que ele tinha acabado com o mal, depois do dilúvio, a terra começou, irmã Alba, a exalar cheiro bom de novo. Porque não tinha mais pecado, não tinha mais maldade. Então, irmã Amanda, a terra começou a exalar de novo o quê? Cheiro bom. Se nós continuarmos avançando, passeando nas Escrituras, no livro de Êxodo, quando vemos os preparativos para o tabernáculo, a instituição dos sacrifícios, descobrimos que o próprio Al pediu o quê? O próprio Al pediu perfume. Que é isso, irmão Roberto? É só você examinar a Escritura. Está no Êxodo, capítulo 30, versículo 22 a 25. Você tem que estar naquele lá aí com uma caneta, com um papel na mão, para tu ir anotando as referências. Porque nós temos uma deficiência muito grave. O ser humano tem uma facilidade, uma capacidade muito grande de esquecer das coisas. Por isso que a orientação do Pai, do Abba Pai, é estarmos meditando na palavra dele de dia e de noite. Para que isso, irmão Roberto? Para que a gente venha memorizar. Você pode esquecer de qualquer coisa, menos a palavra do Criador. Por isso que o salmista vai dizer, no Salmo 37, a tua palavra tatuei no meu coração, para me não esquecer da tua lei. Então, lá no Êxodo, no capítulo 30, no verso 22, nós temos essa narrativa. E Al disse a Marcha, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida,
a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para a unção. Aleluia! O negócio vai ficar cheiroso ou não vai? Vai ficar ou não vai, gente? Tá pensando que as coisas do reino, é bagunça? Como muita gente acha aí? Não. O pai, quando dá uma cheirada no meu cangote, ele quer sentir um aroma agradável. Que isso, irmão Roberto? Quando o pai dá uma cheirada no meu cangote, quando o pai vem próximo de cada um de nós, ele quer sentir um aroma agradável. É mesmo, irmão Roberto? Pode me dar uma referência nas Escrituras? Te dou quantas você me pedir aqui. Segunda carta aos Coríntios, abre lá. No capítulo 2, no verso de número 15, nós lemos essa narrativa. Porque para Iau somos aroma de alcha entre os que estão sendo salvos, e mesmo para que estão perecendo. Aleluia! Então, quando o Eterno olha para mim, quando ele olha para a sua guerrilha aqui na terra, ele quer sentir o quê? Cheiro bom. Ele quer sentir cheiro bom nas suas narinas. Então, o próprio Pai, através das Escrituras, nos mostra aqui que ele fez tudo perfeito, irmã Lília. As flores, as rosas, tem uma planta chamada Dama da Noite. Não sei quem conhece aí, as irmãs que gostam de planta aí. Essa flor, ela só cheira de madrugada. Aleluia! Né? Enquanto muita gente, se você é uma dama da noite de Iau, quando você está com seu joelho cravado na terra, pela calada da madrugada, você está exalando o cheiro bom às narinas do nosso Pai. Tudo tem um propósito, meus irmãos. Tudo tem um propósito. O cheiro de certas árvores, eucalipto, cedrinho. Sabia que entre os animais, algumas fêmeas, na época do cio, exalam um perfume para atrair o macho? Você sabia disso? Que até nisso, na época da procriação da espécie, algumas espécies exalam um tipo de perfume, né? Claro que é um perfume animal. E ali o macho se sente o quê? Atraído. Né? Pense no gambá. Pensa na gambá. Pensa na gambá. Ele tem a fêmea fala assim, eu tenho que botar um perfume aqui. Senão vai ficar ruim o negócio. Não é isso, irmãos? Então a gente está brincando um pouquinho aqui para a gente dar uma quebrada, né? Na mensagem, mas voltando sempre para o lado espiritual. Então, o gosto do perfume dos animais é diferente do nosso, claro, nós sabemos disso. Os cães, os gatos reservam seus territórios com o quê? Com o cheiro da urina. Mas é cheiro, não é? Então tudo exala cheiro. Então você vai ver que tudo está dentro do contexto aqui da palavra que nós estamos falando aqui. Mas o mau cheiro desagrada. O mau cheiro nunca foi bem visto. É insuportável. Eu não sei se os irmãos já tiveram uma experiência de vir atrás de algum caminhão coletor de lixo. Quando ele vem jogando aquela água de churume, né? Aquilo vem caindo pela estrada. Nossa, eu fico doido para ultrapassar aquele caminhão. E muitas das vezes não tem nem como você fazer a ultrapassagem, você tem que vir aqui, ali atrás do caminhão, exalando aquele mau cheiro, né? E nós sabemos que tudo que não exala um bom cheiro realmente nos causa repúdio e nos traz náusea. Então o texto fala disto, amados irmãos. Uma arte antiga em Israel, era do perfumista. Essa profissão era uma profissão muito rara. Nem todo mundo era perito nisso, nem todo mundo tinha habilidade.
para ser um fabricante de de perfume, perdão. Tinha que haver uma habilidade, tinha que ter um manuseio na mão para ele fabricar um perfume de boa qualidade. Então, Salomão, na sua grande sabedoria, de tudo que ele observou na terra, quando ele estava aqui, ele escreve aqui no capítulo 10 de Eclesiastes, é o texto áureo que nós estamos falando aqui da guerrilá. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em quantas vezes nós temos mosca no nosso perfume. Não é, irmãos? Como muitas das vezes nós temos mosca no nosso perfume. Como é que era o processo do perfume, irmão Roberto? Era dias. Era dias. O perfumista, mediante a fragrância que ele queria executar, nós sabemos que tudo vem derivado das plantas, né? Tudo é derivado das plantas. Ele pegava aquelas cascas, algumas folhas, para fabricar algum tipo de perfume, e aí ele passava por um processo. E quando estava em fase final do processo, havia uma vigilância para que nada pudesse cair dentro daquele recipiente de perfume. Mas o mais interessante é que o texto diz que uma mosca que caía dentro daquele recipiente, uma mosca que caísse dentro daquele tonel de perfume, irmã Eunice, era o suficiente para pôr tudo a perder. Tudo a perder. Então, quando eu comecei a meditar nesse texto, eu falei, nossa, como é difícil se consagrar, como é difícil se colocar na presença do nosso Abba, como diz as Escrituras. E muitas das vezes você consegue durante o dia e no final do expediente vem uma moscazinha, não é isso, irmãos? Vem uma moscazinha e pau dentro do recipiente. Ah, irmão Roberto, eu tiro a mosca e o perfume continua. Não. Segundo as Escrituras, estragava todo o perfume. Todo o perfume. Em quantas famílias que são seriamente prejudicadas, né, irmãos, por uma pequenina mosca que tem caído no recipiente do seu perfume, anulou o efeito. Às vezes você cria filhos com uma luta. Faz das tripas o coração, como diz um dito popular. E aí você gera uma expectativa dentro de você, na sua limitação, você educa, você fala, você aconselha. Mas quando está pequenininho é uma coisa, mas depois que é cortado o inimigo, depois que larga da saia da mãe, da barra da calça do pai, aí, minha filha, os olhos é só de o nosso pai. Os olhos é só do nosso pai e as nossas orações, né? E aí, muitas das vezes, vem as frustrações e as decepções. Quantas amizades, irmãos, quantas amizades, quantos ciclos de amizades, de anos, são desfeitos por causa de uma mosquinha que cai naquela amizade. Quantas pessoas que hoje estão emburradas, já não falam mais com as outras, e quando abre a boca para falar, é para falar mal, por causa da mosca que caiu no recipiente do seu perfume. Eu fiquei pensando em quantas vidas também estão arruinadas porque uma pequena mosca pousou sobre seu jarro de perfume e acabou com ele para sempre. Aí o Ruach Kadosh, do nosso Abba Pai, me trouxe ao coração duas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Qual seria as ideias, irmão Roberto? A primeira ideia, eu tenho que redobrar a minha vigilância. Eu tenho que tomar muito cuidado com o poder das coisas pequenas.
que não prestam. As coisas pequenininhas que muitas das vezes você acha que não vai acontecer nada ou não vai ter nada a ver, como é um provérbio que está na boca de muita gente, são aquelas coisinhas pequenininhas que vai roendo, como uma gangrena, e quando você vê, a ferida está aberta. Então tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Uma falácia aqui, uma insinuação ali, um verde ali para colher maduro na frente, segundo a malícia humana, e quando você vê, o negócio está tudo desandado. Irmãos, pecado é pecado e só muda o nome. Só muda o nome. Ah, pecado disso, pecado daquilo, pecado disso, pecado daquilo. Pecado, tudo é pecado e só muda o nome. Vem comigo para Eclesiastes, capítulo 2. Vamos ler aqui algo interessante. Eclesiastes, aí, nesse mesmo livro aí que a gente está aqui examinando as escrituras aqui nessa guerra lá, o próprio Salomão vai escrever em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó, diante disso pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece aos insensatos, acabará ocorrendo comigo. Que aproveito tive eu alcançar a sabedoria. Então retruquei a mim mesmo, vê, isso semelhante a tudo mais. É pura vaidade, não faz sentido. Então, muitas das vezes as pessoas se preocupam tanto em adquirir sabedoria e conhecimento, mas se deixam corromper com as coisas pequeninas. As coisas pequeninas com as coisas pequeninas. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2 também, livro de Cantares de Salomão, no capítulo 2, apenas um verso apenas, versículo de número 15, agarrai-nos as raposas, as pequenas raposas, que devastam nossas vinhas, porque as nossas vinhas já estão a florescer. Você vê que o dano maior não era das raposas grandes. Os danos maiores não era da raposa grande, mas era da onde? Era as raposinhas. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o adultério. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o roubo. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com aquilo que diz lá nos 10 mandamentos do Criador, não matarás. Mas aí, irmão, não se preocupa com a fofoca, não se preocupa com as falácias, não se preocupa com as maledicências, não se preocupa, sabe, com as suas malícias, não se preocupa com aquilo que acha que não é tão grave assim. Mas, ao meu ver, quando eu olho para a Escritura, é as coisas que podem trazer mais dano na vida de uma pessoa, numa família, num convívio harmonioso, sabe, entre amigos, entre pessoas que se desconfiam uma nas outras. Então, as raposinhas, as coisas que as pessoas menos se preocupam são as que traz mais danos. Então, mediante aqui o texto que nós estamos aqui evidenciando, no capítulo 10 de Eclesiastes, Salomão vai dizer, olha, irmãos, não adianta você caprichar aí na hora de você fazer o seu perfume, não. Você tem que vigiar para que esse perfume não estrague. Em outras palavras, olha, para você se adornar, para você ficar cheiroso, para você ficar limpinho, tudo tem um processo, tem ou não tem? Você vai precisar de um bom banho, você vai precisar colocar uma roupinha, por mais simples que seja, mais limpinha, lavadinha, e aí depois, se você tiver, você faz o quê? Passa um perfume, um desodorante. As pessoas que vão chegar perto de você vão falar, nossa, que irmão cheiroso, que irmã cheirosa, mas para você se sujar, basta um escorregão. Basta alguém sujo chegar perto de você e te dar um abraço. Basta alguém estender a mão encardida de suor, com poeira, e tua mão fica suja também. Então, nessa vida espiritual que nós estamos passando aqui na Terra,
todo cuidado é pouco. Então, a minha primeira ideia, o meu primeiro conselho, para mim, em primeiro lugar, e para todos os irmãos que querem aceitar de bom coração nessa guerra lá, tome cuidado com o poder das coisas pequenas. Aquilo que você acha que não vai ter problema, é aí que você tem que redobrar a sua vigilância. Quem é que dá atenção a uma mosca morta? Quem é que dá, irmãos? Mas você vê, irmã Alba, que uma mosquinha morta, dependendo de onde ela cair, ela vai estragar todo o recipiente daquele perfume que demorou dias, semanas e, por que não dizer, meses para ficar pronto. Quando é um animal morto, né? Um animal morto, seja ele um cavalo, um cachorro, ainda chama atenção, né? Você vê, tem um animal morto ali, você vê os abutres, os urubu, tudo ali, você sabe que tem um animal morto ali. Mas uma mosca morta, quem dá atenção numa mosca morta? Para que serve? Ela é pequena demais, é imprestável, irmão Roberto. Mas o texto das Escrituras está dizendo que uma mosca morta, aquilo que você pensou que estava morto, aquilo que você pensou que não ia causar problema, estragou todo o frasco do perfume, do perfumista. O diabo, irmãos, ele fica olhando a nossa vida. Quando você lança um propósito de melhorar na presença do Criador e na presença dos homens, isso incomoda muito o reino das trevas. Quando a pessoa se coloca num propósito de, não, agora eu vou melhorar, agora eu vou batalhar pela fé, para me melhorar a minha performance diante do Criador e diante dos homens. E aquilo que estava mal cheiroso na nossa vida começa a voltar a ter vida. Aquilo que estava alegrando o inferno começa a entristecer o inferno agora, que a nossa postura começa a ser diferente. E aí o diabo fala, bom, ele está ficando limpo, ele está ficando cheiroso de novo, mas não tem problema, está vigiando com as coisas grandes, mas eu não preciso de muita coisa para fazer uma ruaça. Eu preciso apenas de uma mosca morta. Eu preciso apenas de uma mosca morta. O segundo conselho, amados irmãos, o primeiro é, tome cuidado com o poder das pequenas coisas. Como nós vimos aqui, que uma mosquinha pequenininha fez o quê? Estragou todo o recipiente do perfume. Qual é o segundo conselho, irmão Roberto? O segundo conselho é que nós devemos nos preocupar, sim, com os grandes pecados e também com os pequenos, aquilo que nós podemos dizer que é pequenos pecados. Tem muita gente que diz, isso não tem nada a ver. Aí você vai ver uma coisa aqui em Eclesiastes. Ou melhor, eu vou aqui para Provérbios. Vamos lá para Provérbios. Capítulo... Provérbios capítulo 6, versículo 16. Meditem nisso. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Há seis atitudes que o nosso Abba odeia. E há 7 atitudes que ele detesta. Verso 17, olhos arrogantes, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina planos perversos,
pés que se apressam para fazer o mal. E o verso 19 vai dizer: a testemunha falsa, que espalha difamação, e aquele que provoca contendas entre irmãos. Está vendo aí? Aí vê se tem adultério aqui. Vê se tem aqui roubo. Vê se tem aqui inveja. Vê? São as raposinhas. Aquelas coisinhas pequenininhas, aquelas mosquinhas do frasco de perfume, lembra? Olha, esse irmão é uma bênção, mas é fofoqueiro, é linguarudo. Olha, essa irmã tem uma unção, mas só vive em confusão. Pode botar em qualquer grupo que for que arruma confusão. Pode botar em qualquer ciclo de amizade que sai fuzuê, sai contenda. Você conhece alguém assim? Fica só para você, então. Ore por essa pessoa. Então são essas coisinhas. A pessoa olha para você, olha por cima assim. Não é isso? Então são essas raposinhas, são essas mosquinhas, que muitas das vezes o irmão manda, tira o odor do perfume que Alcha já produziu para cada um de nós. Você está orando, você está buscando, você jejua, você faz o escambau. Mas o diabo, que não é bobo coisa nenhuma, ele fala, só basta uma mosquinha. Vou matar uma mosquinha e vou jogar lá no frasco de perfume. E aí o Roberto vai ficar catinguento. Ninguém chega mais perto dele. Ninguém vai dar crédito mais à sua fala. Por quê? O cheiro ruim está exalando. Por isso que há um terceiro conselho segundo as Escrituras. Esse não vem de mim, mas vem do melhor conselheiro que qualquer um possa ouvir seus conselhos. De quem, irmão Roberto? Do nosso Abba Pai. Usando os seus veículos, usando os seus instrumentos. Usou quem, irmão Roberto? Usou o apóstolo Shaul. Em carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, ele vai dizer o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela benevolência de Ial, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ial, que é o vosso culto lógico. Verso 2: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Abba Pai. Aleluia! Aleluia, aleluia. Então, tudo que traz mau cheiro na minha e na sua vida, irmãos, vamos banir. Vamos banir. Você entra numa casa e se a casa estiver fechada, qual o cheiro que você vai sentir lá, irmãos? Me ajuda aí. Mofo. Não é isso? Aquele cheiro porque a casa estava ali. Poeira. Então, uma casa bem adornada e você começa a limpar, e você começa ali aquele faxinão. E quando você remove toda aquela imundície, a primeira coisa que você vai querer colocar naquela casa ali é abrir, ou melhor dizendo, abrir a janela para o vento circular, para arejar aquele ambiente. Você vai querer perfumar aquela casa, ainda que você não tenha um spray ou alguma essência, você vai botar umas flores, sei lá. Ou vai passar algo no chão que vai dar aquele cheirinho bom, não é isso, irmão? O que a gente faz nos banheiros da nossa casa? O que a gente usa no vaso sanitário? Para sempre aquele ambiente estar cheirando o quê? Coisa boa. Então, as narinas do nosso Pai, elas estão adestradas para exalar bom cheiro e não mau cheiro. Que eu e você possamos tomar cuidado com o nosso frasco de perfume. Que eu e você, quer que onde andemos, quer que aonde iremos,
e nós possamos estar sempre exalando esse cheiro agradável ao nosso Pai e aquelas pessoas que de perto nos assistem. Por que isso, irmão Roberto? Porque você e eu fomos projetados para isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, lemos o seguinte. A partir do versículo 14, lemos assim. Contudo, graças a Yahweh, que sempre nos conduz vitoriosamente em Al-Shamashia, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para o Abaial somos aroma de Alcha entre os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo. Verso 16, para últimos somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Aleluia! Quando você está cheiroso, vou terminar minha fala dizendo assim, irmã Eli e as demais irmãs, quando você está cheiroso, quando você abraça aquela pessoa cheirosa, dependendo do perfume que você está usando, aquela pessoa também fica cheirosa. Fica ou não fica? Já abraçou alguém bem perfumado? Quando aquela pessoa sai do abraço e outra pessoa vai abraçar ela, ela fala, nossa, tá cheiroso, que perfume é esse? Não, nem sei. Foi fulano que me deu um abraço. Oi, irmão Roberto, não precisa nem do abraço, por onde a pessoa passa, o cheiro já resplandece. Sabe por que o cheiro tá bom? Porque não caiu mosca no perfume. Sabe por que o cheiro é agradável? Porque as raposinhas, aquelas pequenas coisinhas que pode comprometer todo o bom cheiro do perfume, foi banido da vida daquela pessoa. Que possamos entender essa fala, que o Eterno possa te ajudar a compreender melhor. Cuidado com as pequenas coisas. As pessoas querem focar em coisas grandes. Não, que isso é pecado. Mas a fofoca também é pecado. A maledicência é pecado. A avareza é pecado. Contenda no meio dos irmãos é pecado. As raposinhas, irmã Lília, as raposinhas. Que o Eterno possa nos livrar e nos guardar de todos esses males, em nome de Yahweh. Beijo no coração dos meus amados irmãos e que essa palavra possa servir de ilustração para o nosso dia a dia. Quero terminar minha fala dando um conselho para mim e para você. Cuidado com seu frasco de perfume. Cuidado, porque o diabo, ele vira e mexe e quer jogar uma mosca morta, para que tudo se estrague. Beijo no coração, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yahshua, o Machia. Nós vamos começar a abrir aqui algumas oportunidades para que os irmãos possam expressar aqui, em nome de Yahshua aqui, o seu amor. Fala comigo, irmã Alba. Fala comigo, minha irmã. Além de Alça, irmão Roberto e a todos. Beijo, Alba. Hoje eu vou ficar com a enxada. Hoje eu vou com a enxada. Que o Eterno abençoe. Aleluia, meu irmão. Para quem não conhece essa expressão da enxada, é aquilo que de bom você quer trazer para a sua vida, você ajunta. Por isso que a irmã está falando que hoje vai ficar só com a enxadinha na mão. Parabéns, minha irmã. Palavra sábia. Que o Eterno te abençoe. Fala conosco, irmã Deusa, por gentileza. E hoje eu vou ficar com o Gadanho. Gadanho vai trazer aquilo também, ó. Gadanho. Paz de alta a todos, meus irmãos. Não tem nem o que falar, irmão Roberto. O resumo, o desenrolar, já ficou tão bem claro que não precisa mais nem. Você já falou tudo que a gente precisava ouvir para o dia de hoje.
Louvado seja que continuemos, né, irmão? Aleluia. É isso mesmo, irmã Deusa. Muitas das vezes é bom ficar paradinho ouvindo. Eu gosto de ouvir, irmãos. Principalmente quando é um alimento que tem conteúdo, que vai me dar substância espiritual e vai fazer eu refletir. Esse texto aqui, eu gosto muito de refletir aqui nesses textos, porque é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Outro dia a gente estava trabalhando, né, fazendo um serviço, aquele serviço cansativo na obra, fazendo uma calçada bonitinha ali. Quando terminamos de fazer a calçada, quando eu virei as costas para juntar as ferramentas, irmão, veio um incircunciso fazer uma manobra com o carro. Falei, olha lá, a mosca no meu perfume. Olha lá, meu pai. E ali, né, tu tem que... Oh, aleluia! Tanto espaço para fazer a manobra, mas tinha que ir lá na calçada que eu fiz. Aí eu fui lá. É assim a nossa vida. Vê você rala, vigia, né, irmãos? Sabe, elimina uma coisa aqui, Ele elimina deixou, outra. ele deixou lá ó, a escrita dela, como é que chama? A assinatura. Isso. E aí você vigia e vem lá o diabo com a mosquinha e vou jogar aí. Ou se não salta uma raposinha. Vou soltar a raposa grande não, que ele está esperto com a raposa grande. Vou soltar uma raposinha. Aí pronto. Aí o negócio fica ruim. Mas o Eterno vem nos dando essa benevolência e vamos que vamos. Estamos na terra, né? Temos que passar aqui realmente com a nossa vigilância redobrada. Fala conosco, irmã Eli, fala conosco. Xalém de Al, meus irmãos, minhas irmãs. Beijo, Eli. Palavra abençoada. Roberto me fez voltar lá um tempo aí no sistema que ele trouxe uma palavra mais ou menos assim, que foi uma palavra poderosa como essa. E é bom. E o engraçado é que a gente, quando a gente está tomando um suco, fazendo uma refeição, se a mosca cair, a primeira coisa que a gente faz é jogar fora, né? É pegar e jogar fora. Agora, os nossos costumes ruins, é difícil. Os nossos costumes ruins, que são aquelas mosquinhas bem miudinhas, é difícil de tirar. Mas a palavra é muito boa, poderosa. Eu gosto de palavras assim, que possamos, todos os dias, matar as raposinhas. Porque a preocupação são elas, as raposinhas. E as moscas novinhas, aquelas que estão nascendo. Porque, como o irmão Roberto falou, que tudo é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Não tem contendinha nem contendona. Tudo é contenda. Que possamos fortalecer diante do nosso Abba e do nosso Salvador Yahshua. Todos os dias, meus irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade, irmão Roberto. Fica na paz de Yahshua. Aleluia, irmã Eli. Que o Eterno abençoe a ti e tua casa em todo o tempo também, em nome de Alves. Fala conosco, irmão Marcão. Fala conosco, meu irmão. Shalom de almas, irmãos. Beijo no coração de todos. Vocês, irmão Marcos. Ô, minha irmã, como é que você está? Beijo no seu coração. A palavra, ela é viva e edificante. E a palavra, o tempo todo, ela se aviva e revive e acende no nosso coração uma mensagem. E aí a gente foge, roda daqui, roda dali, e aí fala assim, pai, é isso mesmo? É. E entra no nosso coração que parece uma seta, uma flecha, né? Transpassa. O nosso coração é a única forma que tem de nós chegarmos ao Pai
de verdade. Pode ser assim um pouco incoerente falando dessa forma. A mosca que cai no teu perfume realmente estraga a fragrância. E essa mosca, ela ronda o tempo todo a tua vida tentando atrapalhar você. É aquela história da mosca que fica voando, zunindo no teu ouvido, dando tapa. Muitas das vezes você acerta a orelha. Mas, na realidade, é melhor você acertar a orelha e espantar a mosca do que deixar ela entrar na tua memória, entrar no teu coração. Como o irmão estava falando. Olha lá a mosca entrando, o circunciso trabalhando na vida do irmão Roberto para tirar ele da paz. E isso acontece o tempo todo. A gente não imagina o quantas vezes você está tomando aquele suco gostoso, né, de laranja, aquele suco de maçã, e a mosca cai no teu copo. Ninguém consegue mais beber. Assim é a tua santidade com o Pai. Não tem pecadinho realmente. Não tem pecadão, tem pecado. Entendeu? Tem pecado. Sair da presença do Pai é muito fácil. Nessa história toda, ele não sai da nossa presença, entre aspas, porque você, quando sai da presença dele, você perde o contato com ele, mas ele está ali o tempo todo. Só que a gente tem que vigiar. Vigiar muito. Porque a vida ela passa num estalar de tempo. É uma brisa, é muito fácil. As coisas acontecem, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente tem que estar vigiando o tempo todo. É vigiando nas nossas palavras, é vigiando nos pensamentos. Porque a gente não peca só por atitudes, não. Os nossos pensamentos nos fazem pecar. A palavra diz que nós temos que estar em constante oração, o tempo todo buscando o Pai, pedindo perdão por aquilo que a gente não fez. Isso que eu estou querendo dizer é que você tem que buscar o Pai a todo instante. Aí você vai lá no livro de Revelação e tem um versículozinho muito conhecido, eu cito ele de vez em quando, vou citar novamente, de Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém escuta, eu tocar, eu abro a porta, entro, ceio com ela e ela comigo a noite toda. A noite toda é até o momento em que você não se deixa a mosca cair, entrar ou cair no perfume. Então, esse vidro de perfume que é você tem que ser lacrado, tem que ser... Você faz uma comida, o irmão Roberto estava falando, você faz uma comida, você bota, a comida está maravilhosa, está quentinha, deixou a tampa aberta em cima do fogão, é só o tempo dela esfriar. Quando ela esfria, vem a mosca, vai lá e põe o ovo. Comeu, acabou a comida todinha. Acabou a comida. Dali essa comida vai para onde? Para o lixo. É a mesma coisa conosco. É a mesma coisa conosco. É tentar buscar o tempo todo o Pai, não deixando nos corromper. E as coisas estão acontecendo e a gente não percebe agora com muito mais intensidade do que há um tempo atrás. Eu hoje tenho 35 anos só, estou brincando, eu tenho mais. Mas eu vejo coisas acontecerem hoje que não aconteciam em épocas passadas. Entendeu? As brincadeiras estão com um tom mais acentuado, os pecados eles estão muito mais diferentes, até a forma de pecar. Olha, e eu estou falando, pecadinho, pecadão não existe, é pecado. Facilidade. Você olha a televisão hoje e você vê dois homens se abraçando e se beijando e você acha aquilo com naturalidade de uma forma que você sente até pena. Olha, eu tenho que amá-los.
Mas eu não tenho que adorar o que eles estão fazendo, porque é pecado. Eu não estou falando isso para ninguém me julgar, não. Eu só estou tentando te falar que quem disse isso foi o Pai. E eu tenho que estar dentro da presença do Pai. E se eu saio por um momento dando ênfase ao meu coração, a esse sentimento, tudo vai por água abaixo. E a mosca posa no meu vidrinho de perfume. Vamos orar o tempo todo para que a gente se mantenha aquecido, igual a comida em cima do fogão, para que a mosca não pouse. Ou a gente se tampe, a gente se feche, para que ela não venha estragar a nossa essência. Eu acho que essa mensagem ela é muito, muito legal, muito, muito gostosa. E é por aí, eu acho que a gente tem que se preocupar mesmo. Todos nós temos que estar firmes nisso, orando um pelos outros. Não é o caso de apontar, é o caso de você orar para que você não se contamine. Está muito fácil se contaminar. A gente não quer ser jogado fora. A gente quer ser aproveitado pelo Pai. Eu agradeço a minha oportunidade. Desejo a todos uma boa noite. Um beijo no todos. Beijão. Aleluia, obrigado, Marcão, Beijo, irmão pelo Marcos. agregado fala aí na live. Que o Eterno continue, meu irmãozão do coração, te abençoando a ti e tua casa aí, em nome de Alves. E que o Marcão falou mesmo, vamos tomar cuidado que a mosca está rodando. Ela está zumbindo para lá e para cá, doido para estragar o nosso perfume. Mas Ial nos guarde, em nome de Alves. Fala conosco, família Johnny. Cadê essa família abençoada aí? Fala conosco, meus irmãos aí. Paz de Alto, irmão Robertão. Paz, família. Que seja. Rapaz, irmão Robertão aí, pela essa palavra tão abençoada, vendo todas as palavras do Cal e Alves tem usado o Senhor, tem sido as palavras maravilhosas, mas essa palavra de hoje, rapaz, comoveu muito nossos corações. Um edificamento muito grande. Estava aqui conversando com minha família, meu irmão, minha cunhada, meu genro, minha família de modo geral, não precisava nem falar mais nada. É que as irmãs falou aí, não precisa falar mais nada. Já foi dito nessa noite aí que Al e Al é muito maravilhoso. Não deixar essa mosca realmente posar em nossas vidas. Foi falado aí pelo irmão Marcão aí, que a panela não pode ficar destampada e nem acima do fogo, senão a mosca passa por cima do fogo e ainda cai na panela. Então nós temos que ter muito cuidado mesmo, se pegar e alça e permanecer firme. Muito obrigado. Estamos felizes demais. Minha família aqui está radiante de alegria. Muito obrigado. Forte abraço. Ele venceu por nós. E nós venceremos por ele. Aleluia, Aleluia. Essa família aí é uma benção, né, irmãos? Eu glorifico ao Abba, ao nosso Machia, pela perseverança aí dessa família. Os irmãos estão sempre aí na live, a gente já tivemos a oportunidade de estar com eles aí, essa mesma alegria aí da live é alegria lá. Lá é pior ainda. Pior não, melhor. Não, pior que eu digo assim, num bom sentido, porque aí você pega fogo junto com eles lá, né? E que o Eterno continue abençoando grandemente essa família aí, Jorjão. Todo mundo até acha que eu e o Jorjão somos irmão biológico, né, irmão Jorjão? Até nisso o Pai nos abençoou, né, meu irmão? Aleluia. Com certeza. E outra coisa, irmão Robertão, esse casal que está aqui, fica de pé, por favor. Esse casal que ficou de pé aqui, com respeito aos senhores aí, são meu irmão e minha cunhada. Eles estão prontos para falar com o senhor aí. Eles estão prontos para falar com o senhor aí, para o senhor fazer a missão deles, e vai ser uma festa abençoada aqui nesse lugar. Talvez todos os irmãos estão convidados, tá bom? Aleluia. Vamos estar aí com alegria aí, somando pro reino aí. Vamos estar aí. Vou aproveitar. Tô sabendo que tem uma caça aí já no freezer, já guardada aí, né? Irmão Robertão, tá segura aí. Pode vir todos, que tava todo mundo, filhão. Valeu, pessoal. Beijo no coração de vocês aí. Obrigado pelo carinho de sempre. Fala conosco, irmã Eunice, aí de Sampa. Nossa irmã que orou. Fala conosco, é você, irmã. Deu blackout.
Palavra poderosa, viu, gente? E Alcha é poderoso demais. Fala aos nossos corações quando a gente bem menos espera. Somos o frasco e temos que vigiar, e muito, com o joelho no chão, muita edificação, buscando muito, muito mesmo a presença, e assim mesmo a gente cai. A mosca acaba caindo. Então, a gente tem que vigiar, mas vigiar mesmo, julgar menos, apontar menos e buscar mais, porque temos que orar por aqueles que estão caindo, porque é difícil, gente. Aqui nesse plano dos viventes não é fácil. Então, a gente que tem um pouco mais de edificação, que busca, que tem consciência, a gente tem que buscar por aqueles que precisam, viu? Orar, falar o nome, porque, olha, não é fácil, não. Só julgar também não pode. Nós temos que ajudar, né? Em oração, porque falar não adianta. Então, fica aí a minha palavra para os irmãos. Obrigado. Aleluia, querida irmã. Obrigado aí pela fala agregada. E é verdade, você vai ver que o Eterno é detalhista, né? E no Êxodo lá, capítulo 30, para você ver o negócio, ele falou, ó, esse povo aí, Márcia, junto aí com o sacerdote Arão e os demais levitas, vocês vão ter que estar ungindo as pessoas. Isso aqui é uma tipologia, né, do cheiro bom de Alcha, do cheiro bom de Alcha. Então ele falou, vocês vão botar o que aí? Vocês vão fazer que material vocês vão usar? Canela. Quem não gosta do cheiro de canela? Fala aí. Né, Marcão? Uma canela no doce, uma canela em cima do mingau para quem gosta, faz toda a diferença. É ou não é? Azeite. O cheiro do azeite é uma coisa o quê? Não é? Tu bota na salada, tu não quer nem comer mais nada. Vou comer só isso aqui. Um azeite de boa qualidade. Não é isso? Então você vai ver ali que ele... Acácia. Não sei se você já sentiu o cheiro da acácia. É uma casca de uma árvore com um cheiro tremendo. Sabe? E aí tinha que botar aquilo ali, ô irmã Eli, dentro de um recipiente junto com óleo, né, com azeite, para fazer o quê? Ela ir soltando, a da casca ir soltando toda aquela essência para aquele azeite ficar como? Então aquilo ali tinha um tempo, e quem estava na fabricação tinha que ficar o quê? De olho, porque aquele perfume era para perfumar toda a guerrilá, todo o arraial, toda a comunidade. É esse bom cheiro que o Eterno, quando olha lá do Chamaim para a terra, ele quer sentir essas guerras. E está na nossa responsabilidade, como o Marcão falou. A gente não pode dar mole. Você exalou um cheirinho, vai lá e tampa de novo. Tu vai ver que tem mosca já voando, tu vai lá, Essa vigilância não tem jeito. Essa vigilância é comigo e com cada um de nós aqui. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai querer fazer de tudo para jogar uma mosca morta nesse frasco. E aí uma vez jogou, que o Marcão falou uma coisa mesmo, se cair pode estar o prato que for de comida, se uma mosca cair ali dentro, pronto, o apetite já foi embora, tu não quer, pode estar o suco que for, que essa bendita cair ali, tu, opa, não quero. Realmente é um bicho que causa repúdio. Que o Eterno continue te abençoando, minha irmã Eunice, em nome de Alcha. Fala conosco, irmã Amanda, fala conosco. Aleluia. A paz de Alcha, as mãos. Seja Verdade. Amanda. Nós temos que nos manter firmes na fé, porque não é fácil manter esse perfume suave para ele receber, mesmo porque hoje, entre nossos irmãos mesmo, eles estão, às vezes, ainda mais eu, que as minhas amizades são tudo sistema, a maioria,
E eu tenho que ter sabedoria para lidar com a situação do errado. Porque, assim, quando elas pregam o errado, eu respiro fundo, aí eu digo para elas, não me perguntem. Quando elas me perguntam, eu digo, então senta aí. Aí, olha, eu digo, quando vocês perguntam a minha opinião, o negócio não vai dar certo, porque eu falo a verdade, eu abro a Bíblia, e aí e agora? Cadê a tua fé? E agora, você disse X, Y e H, não está escrito. Porque, assim, o mundo no sistema é muito o achômetro. Os líderes pregam um versículo e faz uma salada mista naquilo. Aí você tem que ter sabedoria para explicar. Aí eu sempre falo para uma amiga minha que é pastora, irmã, faz o que está escrito. Guarda a sua opinião. Tem o que volta, que não volta vazio é a palavra. A sua opinião volta vazia. Deixe só a palavra. E aí você acaba passando, eu, no meu ponto de vista, eu acabo passando algo que elas não gostam. Só que eu fico firme na minha fé. Por quê? Porque é esse ponto de vista, como eu estava lendo aqui também em 2, que vem do Altíssimo aquilo, né, que eu sei, aquilo que ele me disse para discernir, o que ele me revelou, o nome dele, os versículos que são acrescentados, né? Então eu estou o tempo inteiro procurando saber lidar com a situação que eu vivo no meu dia a dia. Meu filho, as amizades dele também. Aí eu estava vendo aqui em Zacarias também que olha o nosso pecado, um erro dos nossas falhas. Eu não posso concordar com o errado, porque eu já estou pecando. E aqui em Zacarias, que eu estava vendo, Satanás estava lá, perto da veste de Josué, dizendo, olha, a veste dele está suja. Né? Aqui em Zacarias 3. Eu estava vendo, eu estava estudando Zacarias essa semana. Aí aqui Ial elegeu, né? Por acaso um tição. Ial. Tição tirado do fogo. Josué de pé diante do anjo estava vestido de roupas sujas. Tomando a palavra, este falou nos termos que estavam diante dele. Tira dele as roupas sujas. Né? Vê e tirei de ti teu pecado. Serás vestido de vestes, uma veste e tiara limpa. Eu acho assim, é o meu ponto de vista. O que é que vai exalar o odor? Além do nosso pecado, é a gente concordar com o errado. Porque você convive com as coisas erradas. Eu já vim de lá. Tudo errado. Aí eu vou usufruir, eu estou ali. Ainda que seja no dia a dia, ainda que seja numa conversa, ainda que seja num passeio, onde quer que eu vá? Onde que fez uma oração. Eu tenho um amigo que ele é líder, ele manda um monte de oração para mim, ele manda... Aí eu vejo lá e depois eu mando para ele a paz de Alsta. Por quê? Porque ele manda assim, né, nos nomes pagãos. Mas eu gosto dele, eu abençoo ele. Então, eu não corto as minhas amizades por causa que eles ainda estão no sistema. Mas eu procuro exalar este perfume. Não sei se vocês estão entendendo do que é certo. Para não ser cúmplice do que está errado. Eu vivo isso todos os dias. Todos os minutos. Essa semana eu estava em oração, a irmã me pediu para mim explicar para ela umas coisas de Jeremias. De Zacarias, quer dizer, por isso que eu estava estudando Zacarias. Ela não estava entendendo, e ela é do sistema. Então, eu estava estudando para não passar para ela, porque ela não perguntou só para mim, ela perguntou para os líderes da igreja dela. Então, eu estava orando para tentar passar para ela a verdade da escritura, sem misturar o engano. Porque eu disse para ela, irmã, se eu te dizer que aqui também houve o apocalíptico, é um livro de exortação, é um livro apocalíptico, é um livro... Então, se eu dizer que vai dar acontecendo as coisas na tua vida e vai dar tudo certo, amanhã vai tudo bem, eu vou estar mentindo. Então, eu não vou fazer isso. Vai acontecer um processo. Entendeu o meu ponto de vista? É o jeito como eu tenho que falar,
São as palavras que eu tenho que falar e como eu tenho que lidar. Todos os dias eu peço sabedoria ao meu Pai para isso. Para eu, na manhã, eu sair da roda e depois, entendeu? E se falam a verdade. Amanhã o Espírito Ruach Kadosh testifica a verdade. Disso eu não tenho problema. O problema é se eu concordar com o errado. E é esse meu ponto de vista, irmão. E eu abençoo todos os irmãos, que o Pai abençoe e guarde. E a minha guerra ainda todos os dias é essa. Permanecer firme na fé, crer na verdade da palavra que eu estudo todos os dias e permanecer, não retroceder diante do meu dia a dia, das minhas amizades, meus relacionamentos e a minha família, que praticamente todos precisam se converter. A paz, irmãos. Tchau, Pai de tchau. Alcha, continue exalando bom perfume aí, que eles vão gostar desse perfume, e aí tu vai conseguir ganhar todos eles para Alcha aí. Essa é a nossa convicção. Fala, Marcão, levantou a mãozinha aí? Então, quando a irmã Amanda estava falando, me veio uma passagem que é muito. Ele é muito. Porque hoje a gente se fala muito em exemplos, em profecias, e na realidade a gente deixa muitas coisas escaparem. Quando a irmã tocou em Zacarias, me veio uma passagem de Zacarias, né, quando ele estava no templo fazendo as suas obrigações e foi abordado pelo mensageiro informando que ele ia ser pai. Naquele exato momento, a mosca rondou ele e ele proferiu uma palavra. Como é que pode? Eu, um velho, né? Ele duvidou. O mensageiro aparece para ele dizendo que ele vai ser pai, ele um sacerdote, porque ele era um sacerdote e ele era um homem de... Zacarias, ele era um homem ele era um sacerdote que cumpria fielmente a palavra, né? Isabel, tanto que ele foi agraciado na velhice com o primogênito Yohanan, com o filho, né? E naquele momento ele deixa Satanás entrar no coração dele, ele diz o quê? Pô, mas eu, um velho, como é que pode isso? E ele é punido, fica sem voz. Então, é uma forma da gente entender o quanto a gente é rondado, né? O quanto a gente é rondado. A gente tem que hoje se preocupar muito com o que está rondando, com a mosca rondando a nossa vida. Porque a qualquer momento a gente pode ser acometido por essa mosca cair, mais uma vez falando no nosso copo, na nossa comida, na nossa alimentação, estragando tudo. E na nossa alimentação é na nossa alma. Né? Quantas vezes a gente é cometido de ódio, porque as coisas, olha só a palavra, né? Ódio. Né? Dá vontade de você esganar a pessoa pelo que ela está fazendo de maldade. E até mesmo você. Poxa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não deveria nada, porque não aconteceu. Você deveria estar lá, se resgatar com o pai, perdão, pai, me ajuda, me dá força para eu não pecar mais. Aí me veio essa passagem aqui só para compartilhar com os irmãos. Beijo no coração. Obrigadão, Marcão, mais uma vez, em nome de Alcha. Fala conosco, irmã Maria Lúcia. Fala conosco. Cadê a irmã Maria Lúcia? Fala conosco aí. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Tá. A paz de Alcha, irmão. Boa noite a todos. Eu não tenho muita coisa para falar, não, porque eu sou muito assim, eu sou de poucas conversas. Tá? Do jeito que essa irmã falou aí, entendeu? Ela falou tudo. E eu não tenho nada para falar, irmã.
O que eu tenho é agradecer, né? É agradecer Ial, agradecer, né, que eu saí do sistema, graças a Ial, né, que me tirou desse sistema que a gente vivia. Hoje em dia eu estou com outra visão, né? A gente tem outra visão para poder ver o lado errado, como a irmã falou aí, né? Que a gente vive, o sistema vive errado as coisas, entendeu? E é isso, irmão. É isso que eu tenho que falar, entendeu? E agradecer o nosso Pai todos os dias, orar, buscar mais a fé e pronto. Por que não está vendo ele? Aleluia, minha irmã. Que o Eterno, que o Eterno continue te abençoando, minha irmã. Você aí, o nosso irmão Ronaldo. Assim seja. Tá bom, minha assim irmã? Seja. Fica Tá bom. Tá bom? E que você possa continuar exalando bom cheiro que há à espera de cada um de nós. Tá bom? Forte abraço, minha irmã. Tá bom, assim seja. Aleluia. Fala conosco, irmão. Fala conosco, irmão Rômulo. Isso. Paz de Alcho, irmãos. O irmã Maria Helena, só desliga o seu microfone, por gentileza, tá? Obrigado, querido. Paz de Alcho, irmãos. Hoje eu vou trazer um louvor. Louvado seja Alcho. Aleluia. Tá vendo você não? Se ao tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se ao tocar meus lábios, eu serei purificado. Se ao tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se ao tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me por teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, quando teu amor tocar em mim. Aleluia. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos, irmão. E todos os irmãos, firmes na fé, clamando em todo momento, perseverando.
meditando na doutrina dos apóstolos, em comunhão com os irmãos, não deixando de se reunir, porque nós todos somos irmãos, e se você, irmão e irmã, estiver passando por provação, lembre-se que todos os irmãos estão passando, e essas provações vai produzir para nós frutos de perseverança, e a Escritura diz que é na aprovação, na dificuldade, que o caráter de Yahshua é formado em nós. Então, quando você pensar em estar fraco, é aí que nós estamos fortes, irmãos. Paz de Yahshua, queridos, amo todos vocês. Aleluia. Aleluia. Obrigado, querido irmão Rômulo, pela adoração ao nosso Pai, pela fala agregada aí na Guerrilá. Que o Eterno continue te abençoando, que você continue exalando aí o bom cheiro, o bom perfume. E a nossa orientação hoje é que nós devemos cuidado com o nosso frasco de perfume, para que nada nem ninguém nessa terra, nem mosca nenhuma, né, irmãos, venha cair para estragar esse bom perfume que a gente já está conseguindo. A nossa limitação, mas a gente consegue exalar esse perfume já. E isso acaba causando incômodo. Não é isso? Isso acaba causando incômodo. Mas que o Eterno possa nos guardar, nos proteger, nos dar suporte, tanto espiritual, tanto vigor físico, psicológico, e que nós possamos ser sábios nas nossas falas, né? Quando a gente pega as escrituras, a escritura é tão linda, né? Então, tanto conselhos bons. Foi aquilo que nós falamos na nossa última Guerrilá. Estamos edificando a nossa casa, e a nossa casa precisa estar cheirosa também, não é isso, irmãos? Lembra da última Guerrilá? Nós falamos de edificação, a qual o Pai já nos deu o quê? A planta. Ele nos deu o quê? Tudo aquilo que nós precisamos usar para que essa casa ela fique edificada. E agora uma casa edificada ela precisa estar cheirosa, ela precisa dar as boas-vindas ao nosso hóspede, que jamais a gente pode querer imaginar, só de brincadeira, ele querer sair dessa casa que é o Ruach Kadosh, né? Que o Eterno possa nos dar, colocar, sabe? Eu nas minhas petições, sabe, irmãos? Eu não peço ao Eterno providência, eu não peço ao Eterno provisões, eu não peço. Eu pedi para o Eterno banir isso dos meus lábios. O que tu pede, então? Coragem. Sabe o que eu peço? Me dá o poder, me dá a dádiva de te obedecer. Me dá a dinâmica, meu Pai, de eu interceder, de eu orar, mesmo nos momentos talvez difíceis da minha vida. O pessoal sabe aí, irmãos, esse ano para mim foi um ano de provação de baixa, sabe? De baixa, perca mesmo de entes queridos. Cerca de, não tem nem 10 dias, se eu não me engano, eu perdi também uma jovem, mais uma jovem da minha família, uma prima, ia fazer 18 anos agora. Então, no começo do ano, eu perdi meu tio, que era muito íntimo do meu pai, eram os dois que tinham. Passou alguns mesezinhos, perdi a minha irmã, de 51 anos, a garota, sabe, foi embora. Não demorou 2 meses, foi meu pai. E agora, cerca de 10 dias atrás, foi uma prima minha, muito jovem, de 17 anos para 18 anos. E é aquele momento muito difícil para os meus, principalmente porque as pessoas não têm aquilo que a gente tem. Eles estão apegados ainda à religião, à religiosidade. Eles têm as suas crenças. E o pai acaba, sabe, ajudando, porque tem alguém intercedendo, tem alguém de fora, né? O Eterno nos dá estratégia, sabedoria para a gente levar uma palavra de conforto. Então, é isso que eu tenho pedido no meu cotidiano, quando eu dobro o meu joelho. Pai, eu não peço provisão, não peço ele recurso, até porque a Escritura me deixa muito tranquilo quando ele falou assim, ó, você tem que se interessar pelas questões do reino, busca o reino com toda a sua força, e as demais coisas, isso é automático. Essas coisas são acrescentadas sem que você perceba. Né? Até meus projetos aqui, irmãos, eu trabalho com estrutura metálica, fazendo telhados, galpões, portão, janela, o que aparece a gente está executando. Mas eu tenho falado para o meu pai, só me dá projetos e serviços se tu tiver no negócio. Não fico me engafinhando aí desesperado, não, aparece uma oportunidade,
né, de eu apresentar o meu trabalho, eu oro, Pai, dependendo de quanto eu vou cobrar o valor de mão de obra. Pai, só deixa eu pegar se tu estiver lá comigo. Quero ficar trabalhando lá sem a sua companhia. Então, cada dia a gente tem que buscar essa verdade. A gente está na terra, mas estamos de passagem. Estamos aqui, sabe, por um breve tempo. As pessoas estão indo embora. Nós aguardamos, segundo as Escrituras, quando chegar o tempo determinado, na plenitude do tempo do nosso Abba, o arrebatamento vai acontecer. Mas, enquanto isso, eu não devo me preocupar com isso, eu devo me preocupar com a minha performance. Eu devo me preocupar com o meu dia a dia. Se eu caí ontem e o Eterno me deu a vida hoje, ele está me dando uma oportunidade de não ser igual ontem, mas ser diferente a partir de hoje. Tem gente que fica remoendo, tem gente que fica preso o ontem, o depois, o anteontem, a semana passada. Querendo ou não querendo, você não consegue se libertar de sentimentos ruins. Você não consegue se libertar de legados que acaba trazendo dor para a alma. Então, temos que estar batalhando, a gente tem que ter essa convicção. Pai, me ajuda a priorizar as coisas do reino. Me ajude a falar pelo teu ruach. E ainda que venha acontecer, por algum momento, a gente se irá na matéria, mas venha me dar equilíbrio. Venha me dar equilíbrio. Olha, ontem, eu estava até falando cheguei em casa e falei com a minha esposa e comentei hoje com os nossos amigos aí. Comentei com a irmã Eli, comentei com o esposo dela. Ontem o Eterno me deu um livramento, sabe? Um livramento assim que eu cheguei em casa e depois eu fui ter um momento de oração e eu falei, Pai, poxa, tu és tremendo, tu me poupou de uma situação delicada e uma situação que poderia trazer uma marca na minha vida para sempre. Então, eu vindo para casa, depois que eu saí de lá da oficina, eu vindo para casa, tem uma estrada aqui em Campo Grande, o Marcão conhece, que ele é meu vizinho, que é a Estrada do Campinho. Como eu moro num bairro aqui em Campo Grande, chamado Ipiranga, eu tenho que vir pela Estrada do Campinho e chegar numa rua que tem aqui chamada Aricuri e entrar para me vir para casa. Só que são vias de carro, tanto a Estrada do Campinho como a Estrada do Aricuri. Então tem um cruzamento e tem um sinal. Eu estava vindo e quando eu olhei, avistei mais ou menos uns 15, 20 metros, o sinal estava verde para mim. O sinal estava verde para mim. E eu só liguei a seta, mas ali alguma coisa já tocou no meu coração que eu deveria ficar atento, não deu outra. O sinal verde para mim, quando eu embequei o carro para fazer a travessia, apareceu um camarada que avançou o sinal com um carro cheio de criança. E eu ia pegar ele no meio, ia ser um desastre feio. Eu vinha mais ou menos em 60 quilômetros, né, que é uma subidinha, eu reduzi o carro e subi no embalo, porque o sinal estava verde para mim, ele avançou. Nisso que ele avançou, só via a lateral do carro dele e as crianças já gritando. Quem estava no carro já entrou em pânico, que eu acho que eles tiveram até uma visão ali da morte mesmo, porque eu ia pegar no meio do carro deles e não tenho dúvida que poderia ter fatalidade ali. E naquela hora, não sei como eu fiz aquilo, mas o pai me deu uma destreza, eu segurei no freio, rodei o volante e puxei o freio de mão. Acabei dando um cavalinho de pau. Meu carro saiu de lado para não bater nele, podia ter capotado. E ele ficou desesperado, né, que ele ia atravessando, ele justamente embicou para onde eu estava indo. E ali o acidente foi evitado. E eu desci daquele carro, Marcão, em estado de choque. Porque na minha cabeça eu só via eu entrando no meio do carro dele, matando todo mundo que estava ali. E aí desci, fui lá, falei pro cara, tava lá. E como eu falei para você, nessa hora você até se ira, porque foi imprudência dele com um carro cheio de pessoas. E quando eu cheguei na porta daquele cara, o cara só podia estar drogado.
E aquelas crianças tudo assustadas. Eu falei, cara, você podia ter feito uma bobagem gravíssima. Me ferrado também, porque mesmo eu estando certo, você sabe que dá problema. E o peso na consciência, depois de saber que uma vida ou vidas foi ceifada por uma coisa que podia ser evitada, não da minha parte, mas da parte dele. Mas é o que eu peço, Pai. Pai, me guarda, me proteja, me leve, traga com segurança. Mas a gente não está livre de tomar um susto, não. E nessa hora desse susto aí, a gente tem que... Ô, Pai, se o Roacho falar, ó, é contigo mesmo agora, hein? E aí você tem que respirar, contar de 1 até 1000, se for o caso. E aí eu fui me acalmando, porque na hora dá um nervoso. Confesso para vocês que eu fiquei pilhado naquela hora ali. Mas aí eu agradeci, levantei a mão para o céu, falei, obrigado, Abba, obrigado por esse escape, por esse livramento, por essas vidas aí. Porque tinha umas 5 ou 6 pessoas dentro do carro. Olha só para você ver como é que é ser o fuzuê. Então, são esse nosso cotidiano. Então, o que a gente tem que pedir, irmão Roberto, é essa presença, irmãos. Porque nós vamos estar aqui na Terra, e aqui na Terra é lugar de problema. Parece que, como o Marco falou, você foge da mosca aqui, tem outra ali. E tem época que as moscas vêm em enxame, já reparou isso, cara? E tu tem que passar aquele troço para elas cair, se bobear. Então é a nossa vida. Tem hora que o papai dá um refrigério, mas aí nesse refrigério você não pode bobear. Nesse refrigério você tem que continuar o quê? Esperto. Então, que nós possamos pedir mais essa presença. Que nós possamos pedir mais, o Pai, essas virtudes do reino. Pai, me ensine a orar, a buscar, a ser grato, sabe? Por tudo que vem às nossas mãos. Até no momento de sofrimento, tu fala, Pai, se eu estou passando por isso, isso que eu falei para o Pai, falei para o Abba, poxa, se tu permitiu essas baixas na minha parentela, é porque tu sabe de todas as coisas. Me dá só suporte espiritual para mim orar por eles, que eles vão precisar, eu também, mas me dá esse suporte, Pai, em nome de Alcha. Então, essas coisas, Marcão, não tem preço. São essas prosperidade que tem que andar ao lado do Yaldim. Não é essas coisas que o sistema prega, não, irmão. Não é essas coisas que esse pessoal que são religiosos querem ostentar, não. Até porque tem uma coisa que não sai da minha cabeça, aquilo que Jó falou. Eu não trouxe nada e nada também vou levar. Eu tenho andado aí em alguns lugares, eu tenho visto briga por causa de herança, irmão. Confusão horrível. As pessoas não espera nem o herdeiro morrer. O herdeiro não, a pessoa que vai deixar a herança, né? Os herdeiros nem espera aquele que está deixando a herdade morrer. Já estão repartindo a herança na frente do... Na frente do vivo, né, irmão Roberto? Na frente do vivo, eu vi uma senhora de 80 e poucos anos que é muito assim, lúcida, muito amiga nossa. E eu olhei para a cara dela, ela fez assim para mim. Eu nem morri ainda. Eu falei, meu pai, o mundo está assim. Eu falei, meu pai, eles estão já se gafinhando. Falei, não, cara, tá tudo errado isso aí, meu pai amado. Então, irmãos, o Eterno vai cuidar da gente, até porque o nosso Abba sabe o que é melhor para nós. E quanto mais a gente desgarrar, se desprender dessa... É claro que você cuida, você zela, você tem que é o mordomo ali. Não confunda as bolas. Mas a gente não fica apressurado com esses negócios, porque o pai cuida, ele cuida. Eu tenho provado disso. O pai cuida, o pai cuida, o pai cuida. Né? Você e eu estamos valendo mais do que um passarinho. E Alcha falou isso. Pô, se o passarinho come, o passarinho... Não seria mais importante vocês do que um passarinho, homens de pouca fé. E ainda dá uma arrepiada ainda na guerrilha dele, né? Homens de pouca fé. Então que nós viemos priorizar mais a presença do Pai, a nossa simplicidade. Ser você mesmo aí,
mas com a simplicidade que o Pai te fez. E não fique focado nessas coisas, sabe, mundana. Viva hoje, o Pai te deu hoje, hoje, hoje. Então, eu vou viver o meu melhor hoje. Hoje eu tenho que. Amanhã, se o Eterno te der a vida, amanhã eu tenho que caprichar, eu vou tentar viver o meu melhor. É assim, irmãos, que o Ruach Kadosh tem falado comigo. Ó, ontem, o Robertão, já era. Ontem também já era. Tu vacilou, tu pisou na bola, tu caiu, já te levantei, já troquei as tuas vestes, já soprei o vento para a mosca sair do teu perfume. Volta a fazer outro perfume aí. Volta a fazer outro perfume. Enquanto eu estiver vivo, aí, Marcão, a gente toda hora vai ter que fazer perfume, meu irmão. Que vira e mexe, vai cair uma mosca, ó, pode jogar fora. Pode jogar fora isso aí. Aí você volta lá para fazer perfume novo, meu irmão. E aí tu tem que ficar esperto, né? Pô, não é possível que vai cair de novo outra mosca no perfume. E aí você vê. Aí a gente tem que batalhar e vamos que vamos. E o Eterno vai nos ajudar. Tá bom, gente? Fala conosco aí, irmã Maria Inês. Sempre renovando. É sempre renovando. Cada dia. Fala conosco, irmã Maria Inês, por gentileza. Fala conosco. Todos Irmã Lília, irmãos, já tu vai falar, irmã Lília, já. Fala, irmã. paz de alça a todos os irmãos. A mosca estava rodando aqui antes de eu entrar na live, mas eu acho que eu dei um tapa na orelha da mosca e, ó, cheguei e estou ouvindo essa bela mensagem, esse alimento que está abrindo a nossa alma aqui e está nos enriquecendo, né? Da presença de Yahweh, porque a gente estando com um perfume cheiroso, sem mosca, né? O Espírito de Yahweh dentro de nós, estamos perfumados pelo nosso Abba. Irmãos, eu achei muito bem explicado hoje e parecia que o Pai já estava falando comigo antes de eu ver a live, cheguei aqui essa palavra. Então, irmãos, eu só quero dar um abraço em todos os meus irmãos mesmo, né? E a paz de Alfa para todos vocês. Muito Aleluia, obrigada. aleluia, querida irmã. Obrigado pela sua participação, pela fala agregada aí na live, em nome de Yahshua Mashiach. Que o Eterno possa continuar te abençoando aí, minha querida. Poderosamente, em nome de Yahshua, tá bom? Beijo no coração aí. Entrou uma irmã aí, não sei se eu não estou conseguindo visualizar aqui aqui na minha tela não tá, tem mais gente aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Qual é o nome da irmã? Mãe, ele sabe. Vê se está aparecendo aí na tua tela aí. Edmeia. Isso. Isso. Cadê? Edmeia. Fala conosco, irmã Dinéia. Obrigado, irmã Deus. Obrigado, irmã Li. Fala conosco, irmã Dinéia. Fala conosco. É só abrir o microfone, querida irmã. Só abrir. Aperta aí no seu aparelho aí, tem um lugarzinho do microfone. Clica em cima que o microfone vai abrir. Fala conosco. Tá me ouvindo, irmã Dinéia? Fala conosco. Enquanto a irmã Edneia não consegue aqui a conexão comigo, escreva para ela aí, por gentileza, aí para mim. Fala, irmão Valdivino. Fala, irmão Valdivino, conosco. Escreve aí, fala que eu estou chamando ela aí, por gentileza. Fala conosco, irmão Valdivino. Boa noite, irmãos. Que todos estejam na paz de Yahweh e Yahshua. Bom, irmãos, que eu tenho de falar é pouca coisa. Eu tenho, sim, visto, né, que o Yahweh deu para os seres humanos, nós, né, deu 2 ouvidos e uma boca, né? Quer dizer, que temos que ouvir mais e falar menos. Por que eu estou falando assim, irmãos? Porque todos sabem que a palavra tem poder, né? A palavra, tanto ela pode edificar, como pode amaldiçoar, né? E depois que a palavra sai da nossa boca, não tem como você pegar ela de volta. Então a gente tem que vigiar muito aquilo que falamos, né? Para não como se diz assim, prejudicar as pessoas, né? Porque depois que a palavra sai,
não tem como mais você trazer ela de volta. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que nem você disse aí, para não deixar a mosca cair dentro do frasco, né? De perfume. Que depois que cair, irmão, o estrago está pronto. Não tem como você recuperar de volta. Que nem o irmão disse aí, né? Como foi lá no acidente, né? Temos que vigiar. E se o irmão não vigia, tivesse batido, o estrago estava pronto, né? Então precisamos vigiar. E outra coisa também, irmão, que eu quero falar, irmãos, a gente tem que agradecer mais, entendeu? E pedir menos. Muitas vezes esse é um defeito do ser humano de ficar pedindo. Não pedindo as coisas da glória, mas ficar pedindo as coisas mundâneas, né? Me dá isso, me dá aquilo, né? E a tendência a gente nunca tá contente com nada que a gente tem. Sempre a gente tá reclamando, sempre a gente tá pedindo, né? E isso não pode acontecer, porque a gente tem que mais agradecer. Obrigado por aquilo que eu tenho, né? Obrigado, Ial, pelo aquilo que tu me deu. E que eu vejo é assim, né? Porque é que nem aquela frase, né? Agradecer mais e pedir menos. É isso que eu tenho a dizer, irmãos. Obrigado aí pela oportunidade. Legal, irmão Valdivino. É isso aí, palavras sábias, né? Realmente. 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. E aí Tiago vai escrever lá e falou, e cuidado que dentro dessa boca tem um pedacinho de carne que é terrível. Que se inflamar, bota fogo até no bosque. Ele compara, né? Falou, um palitinho só, se acender lá no bosque, as árvores todas vão embora. É o que acontece conosco, né? Tem uma historinha, antes de dar a oportunidade para irmão, vocês conhecem o camarada, muito amigo, outro de anos, aí um dia ele chegou cansado e o rapaz olhou para ele e falou, nossa, amigo, tu tá esgotado, tu tá cansado demais. Eu falei, muito, irmão. O que você anda fazendo? Trabalhando muito, irmão. Trabalhando muito, trabalhando. Mas o irmão tem que ofício? O irmão trabalha em quê? Ele falou, eu sou domador, irmão. Eu sou domador. Cara, nossa, irmão, então tu trabalha aí num zoológico? Ele falou, não trabalho em zoológico nenhum. Irmão, mas me explica essa situação. Tu doma o quê? Ele falou, olha, eu primeiro domo um leão muito feroz. Depois eu domo uma ave de rapina terrível. E o terceiro, uma serpente, irmão. Tem que ficar esperto com essa serpente. Aí o rapaz falou para ele, nossa, irmão, então tu trabalha num zoológico? Ele falou, não trabalho num zoológico. Então tu trabalha num circo? Ele falou, não, também não trabalho num circo. Então não trabalha numa grande fazenda, não é possível. Só dá para criar esses bichos lá. Ele falou, nem no zoológico, nem no circo e nem na fazenda. Aonde estão esses bichos, então? Aonde estão esses animais, irmão? Estou curioso demais. Ele falou, está tudo dentro de mim. O leão é o meu coração, irmão. Eu tenho que manter ele calmo, calmo. A ave de rapina são minhas mãos, são os meus pés. Eu tenho que vigiar para onde eles me levam e o que eu pego. E a terceira é a pior de todas. É a serpente, que é a minha língua. Tem que ficar esperto com ela, porque ela pode envenenar tudo. Essa é a tarefa de nós, Ialdins, de todos aqueles que temem a Ial. Vigiar os nossos pés, nossas mãos, e principalmente o que o irmão Valdivino falou, a língua, a boca. Por isso que o Pai, ele nos dá 2 ouvidos, 2 olhos, para a gente enxergar bem e fugir da aparência do mal. Ouvir melhor a voz do Ruach Kadosh, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 5. Depois tu lê lá, para você ver o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 5. E esse trabalho
como a gente falou aí, como o Marcão falou, ele é cansativo, tá? É uma tarefa desafiadora para cada um de nós, Aldins, para nos mantermos com o nosso testemunho. Obrigado, irmão Valdivino, que o Eterno te abençoe poderosamente. Cadê a irmã Edneia? Pode falar comigo? Me ouve? Irmã Roberta, eu mandei mensagem para ela, mas eu acho que ela deve estar ocupada. Tá bom, então. Então, a gente já está terminando a nossa guerrilha. Mas vamos ouvir nossa irmã Lília aí. Está junto com seu esposo lá, o Daniel. Um beijo no Daniel. A irmã Luciene também. Um beijo no coração, irmã Luciene. Vamos falar com a irmã Lília aí. Irmã Lília, faz as considerações finais. Eu sei que tu gosta de orar. Tá bom? Para a gente estar encerrando a nossa guerrilha de hoje, em nome de Alcha. Tua câmera está invertida, está de cabeça para baixo, está de lado. Isso. Tá com a fala, minha irmã. Aleluia. Eu só tenho a agradecer e sou grata ao Pai por tudo que Ele tem feito, por essa maravilha de nós estar tendo os olhos abertos, né, por tanta coisa errada e hoje a gente pode enxergar. Hoje nós tá podendo exalar um perfume verdadeiro, né, diante da presença do nosso Pai. Um odor agradável aos olhos do nosso Criador, ao cheiro suave de sua narina, porque o cheiro do lamaçal do mundo, né, o cheiro de blasfêmia, o cheiro de tudo quanto é coisa horrível que o nosso Pai abomina, já está exalando o nariz dele, logo, logo o fogo fecha. Né? A gente conhece o Pai que a gente tem, e a gente pede piedade, né, compaixão por todos, né, que a gente não faz exceção de pessoas, nem o nosso Pai. Ele só quer que todos chegamos ao pleno conhecimento da verdade, né, que é só um Criador, Ial, e um único mediador, né, Yahshua Mashiach, homem, o verdadeiro perfume do nosso Pai Celestial, coisa maravilhosa. Eu também vou só orar, irmão. Eu sou grato pela palavra do nosso Pai Celestial. Vem nos atentando, nos deixando assim com cheiro maravilhoso, né? Porque conforme vem a sua palavra, ele vem nos regando com o seu cheiro, nos alimentando, né, com o seu ruach. A cada dia eu fiz uma ilustraçãozinha aqui, de uns vasinhos, não sei se o irmão tá vendo. Eu fiz aqui uma ilustraçãozinha. Aí eu coloquei aqui que a gente tem que redobrar a vigilância, que a gente deve ficar atento mesmo às raposinhas. Essas pessoas que vêm com ar de carinha de bondosa, com as falinhas meia mansa, né? E às vezes só vem para tirar a paz da gente, né? Aí o nosso Pai, que é conhecedor de todas as coisas, já fala aí, ó. Fique esperto que esse aí já tá querendo alguma coisa com você aí, mas você fica esperto. Ele nos ajuda, né, dá a mansidão pra gente na hora certa, né, conforme a sua vontade. Eu não sou muito mansa não, sabe, irmão? Eu já esquento logo, mas assim, conforme o nosso Pai vai trabalhando na minha vida, e eu vou aprendendo a cada dia com essas raposinhas. Eu agradeço, viu? Vou estar orando no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Honra e glória do nosso Pai. Aleluia. Oh, Yau, oh, Yahshua. Oh, Yau, oh, Yahshua. Aleluia. Maravilhoso Criador, eterno Pai que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, ao teu reino. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita aí no céu. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nós de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, Pai, a honra e a glória por toda a eternidade. Pai soberano, eterno Criador, é no nome amado do seu Filho, Yahshua Mashiach, eterno Pai, em ato de humilhação, a tua santidade, majestade e soberania, Pai. Estamos diante da tua presença, Pai, para te render graça durante a semana, Pai. Te render graça, Pai, pelo aprendizado da tua palavra, Pai. Porquanto estamos eternamente aprendendo com a tua palavra, Pai. A qual essa, Pai, nos sacia durante o dia a dia, Pai. Nos dá livramento, Pai. Nos ajuda, Pai. Com o entendimento e a tua sabedoria, Pai glorioso. Em tudo damos graça, Pai, porque tu nos guardaste de todo mal, Pai. Porque tu nos prepara o nosso alimento, Pai. Tu nos guarda, Pai,
da melhor forma, Pai, Tu tem nos protegido, aleluia. Pai soberano em tudo, Pai. Somos eternamente gratos pela Sua palavra, Pai, a qual essa nos abençoa, Pai, nos fortifica, nos traz vida, Pai. A honra e glória do Teu santo nome, assim, Pai poderosíssimo. Obrigado por cada um dos meus amados irmãos e irmãs, Pai. Cada um nas suas casas, seus lares, suas famílias, Pai. Guarda-os, Pai, no nome de Yahshua Mashiach, seu filho amado, Pai. Obrigado, Pai, pela essa rica oportunidade, Pai, de estar pronunciando o Teu santo e glorioso nome, Pai. Muito obrigado por essa alegria. Obrigado por esse privilégio, Pai. Sintamos honrados por essa maravilha, a qual essa, Pai, não está disposta ao mundo inteiro, a qual essa, Pai, não está, Pai, apalpável a qualquer um. Pai, muito obrigado pela sua grande piedade, muito obrigado, Pai, por esse amor incomparável, Pai, de estar nos vigiando, nos guardando, nos limpando, nos moldando para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, Pai, muito obrigado novamente, no amor do Seu Filho, Yahshua Mashiach, nosso irmão amado e querido, que assim seja para a honra e glória do Teu santo nome. Bendito seja Yahweh, nosso Pai, aleluia. Louvado seja Yahweh, engrandecido seja Yahweh, aleluia. Aleluia, e assim será, querida irmã. Obrigado aí pela fala, pelas orações. Quero agradecer os irmãos aí pela companhia. Muito obrigado, que o Eterno continue preservando essa guerra lá. Irmão Roberto, a irmã Edmeia aí voltou. Oi, Edmeia. Graça e paz, meu irmão. Tô com problema aqui no celular, não sei o que aconteceu aqui. Você tá com o telefone desligado, irmão Roberto? Oi, irmã Edneia, pode falar, você está com áudio, falou com áudio aqui ainda agora, pode falar, tá com a fala aí. Ah, tá. Obrigada. Eu tentei, mas eu não consegui ligar o microfone de jeito nenhum. Agora que eles deram permissão. Tá bom? Alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa aí, a Guerrilá? Eu só queria agradecer a todos os irmãos, abençoar todos os irmãos, abençoados sejam todos. E estou muito agradecida de estar junto com vocês. Obrigada. Legal, minha irmã. Muito obrigado. Microfone, Roberto. Obrigado, querida irmã. Nós nos sentimos também honrados aí com a sua presença. A irmã tem acompanhado aí as Guerrilá. Quando não está presente, eu sei que depois lá no Facebook, quando a gente consegue colocar no ar lá, a irmã também tem se alimentado da palavra. E esse é o propósito que a gente está aqui. Levar a palavra do Eterno, aprender com a palavra do Eterno, procurar viver a palavra do Eterno. É um desafio, irmãos. Tem uma palavra interessante que eu gosto sempre de falar para mim mesmo. O apóstolo Shaul, ele vai ensinar os irmãos lá de Filipenses, no capítulo 13, ele vai falar, irmãos, olha só, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha alcançado. O que eu já tenho alcançado? Tudo isso que eu tenho pregado, tudo isso que eu tenho anunciado, mas uma coisa eu faço, irmãos. Ele falando lá para os irmãos. E é isso que a gente tem que fazer. Uma coisa eu faço, irmãos. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu tenho que ficar olhando para frente naquilo que o Eterno está me proporcionando. Não aquilo que já está ficando para trás. Ficou para trás, ficou para trás. Ah, mas ficou para trás. Se feriu, se abriu um bálsamo. Pede álcool para botar um bálsamo lá. Pai, bota aqui, ó. Tá, hoje é o dia, mas estou sentindo a dor de ontem ainda. Então bota um bálsamo aqui, bota aqui um curativo e vamos embora. Vamos que vamos. Então, às vezes, as pessoas acham que só porque você está pregando, está falando da palavra, acha que você já está 100% aquilo. É tolice quem pensa assim e é tolice quem se acha assim. O apóstolo Shaul era tão compromissado com as coisas do reino, com a palavra do reino, que ele falou na sua oração, Pai, que eu, pregando a muitos, eu levando a tua palavra a muitos, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então, você ministrar a palavra, você levar a palavra, você compartilhar do pouquinho que tu sabe, isso não estou querendo dizer para os irmãos aqui que eu já alcancei isso 100% na minha vida. Não, irmãos, eu estou num laboratório de algo. Todo dia o pai me dá uma esfregada para arrancar, sabe, os torrões, as resmas de tudo que foi impregnado aí, sabe, nessa vida aí, até a data presente. Eu lembro que quando a gente era garoto,
Minha mãe falava, vai tomar banho, vai tomar banho. Isso 6 anos, 6 anos, até 7 anos, 8 anos. Minha mãe vai tomar banho. Aí a gente estava no banheiro, já viu, né? Aquela correria e tal. Mas tinha um dia da semana que minha mãe falava assim, hoje eu vou lá. Hoje eu vou ver como é que vocês tomam banho. E a gente ficava lá, minha mãe, não, nem é assim não. Aí pegava uma bucha, eu sou desse tempo, de bucha, sabe? Uma bucha lá que ela cortava lá, botava um paninho atrás, eu acho que para aderir melhor, irmã Lília, metia um sabãozinho. Vem cá, negada. Meu irmão, a gente saía de lá ardido. Mas uma coisa acontecia. O macuco, quem lembra do macuco? A caraca, saía tudo. De vez em quando o pai faz com a gente, eu tô tomando banho, eu vou te dar um banho direito. E dá um sacode na gente, irmão. E a gente fica aí gemendo, ai, não, se ele der um sacode, fala, aleluia, o pai tá ardendo, tá doendo, mas louvado seja Yahweh, porque nós estamos sendo limpos, purificados em nome de Yahweh. Beijo no coração dos irmãos, obrigado pela companhia, obrigado aí pela fala agregada, se assim o Eterno nos dê a graça da vida, semana que vem nós vamos estar aí de novo na nossa guerra aí. Beijo no coração, desejo um começo de semana mais que abençoado, uma noite profética de sonhos, que o Pai possa vir, ó, o negócio é esse. E a gente despertar já para uma manhã melhor. Feliz semana para todos nós. Aleluia. Beijo no coração. Amados e amadas. Obrigado, irmão Ricardo e Bonhone aí pela transmissão, pela gravação aí da live, tá, meu irmão? Um beijo no teu coração, você não sabe o quanto esse trabalho que tu tá fazendo é importantíssimo. Tamo junto. Obrigado, querido. Amanhã eu preciso assistir de novo amanhã, viu, Ione? Aí, irmão. Fica na paz.